Esse é o canal Socialista Socializando, eu sou Ricardo Gustavo. Vamos falar sobre o sucesso do BRICS. Ricardo, mas eu vi falar pela nossa mídia que o BRICS foi esvaziado, Xi Jinping não compareceu. Então, pessoal, por isso mesmo, o que a nossa mídia, a mídia ocidental falar, não é confiável. Olha aí a carta do Trump. Por que você acha que ele fez ameaças? Porque o Ocidente, né, a Europa, esses povos civilizados, é assim que eles fazem, de tornar os outros submissos. Vocês são colônias, ainda mais sendo do sul global. Então tem uns pontos aqui que eu destaquei sobre a reunião dos BRICS, que foi um sucesso, que eu vou passar para vocês aí o que foi discutido, os principais assuntos, ok? Solta a vinheta. É sempre a gente falando sobre a nossa mídia, né? Que coisa! Eu já falei em outros vídeos, eles são pagos pelos caras que não estão nesse bolo, pelos países que não estão nesse bolo. Inventaram lá o G20 justamente para combater os BRICS, mas não está dando certo. Antes mesmo da reunião, você já ouvia falar aí o jornal The Economist, que é um jornal que tem mais de 200 anos, falando que o Brasil está sendo hostil no Ocidente, que a popularidade do Lula está em baixa, né? E quando estava em alta, eles falavam bem. Esse jornal, pessoal, presta atenção aqui, vou falar uma coisa, The Economist, ele é de 1843. Para quem gosta de história, né? Karl Marx lia esse jornal. Era da onde ele tirava muitas fontes ali. É um jornal burguês. Lenin também falava. Só que na época o Lenin dizia, né? É um jornal burguês. Inclusive, ó, eu vou começar a fazer uns vídeos aqui no canal para você saber um pouco mais de história, né? Que Karl Marx nasceu em 1813, salvo engano meu, não, 1813. Então, depois eu corrijo aí se eu estiver errado, tá? Então ele lia esse jornal e foi desse livro aqui, ó, o 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Eu vou fazer um vídeo explicando. Isso aqui é uma data, tá, pessoal? 18 de Brumário. Porque o calendário da Revolução Francesa era um calendário diferente. Então, por exemplo, eu nasci no 9 Germinal. Tá? 9 Germinal. Então isso aqui é 18 de Brumário. Eu vou fazer um vídeo explicando. E o jornal The Economist, aqui o Karl Marx fala sobre um golpe que aconteceu na França em 1852. Então esse jornal elogiou o golpe, tá? Karl Marx fez um artigo para um jornal, o New York Daily, falando sobre o que estava prestes a acontecer. E todas as previsões dele foram corretas, melhor do que os nossos economistas aqui no Brasil, né, que erram tudo. Erram tudo toda hora, inclusive os jornalistas também. Então vou fazer uns vídeos para vocês aí, falando sobre aspectos históricos. Na minha época, pessoal, de segundo grau, para fazer prova vestibular, quem tem a minha idade aí, já chegando nos 60 anos, nem ouviu falar sobre isso, era proibido. Isso aqui, manifesto comunista. Então, a retórica, né, a narrativa era sempre da parte deles. O comunista é isso, o comunista é aquilo, sem saber o que estava falando, tá? Então, só abrir um parênteses aqui para falar dele, que esse jornal já é um jornal antigo, né? E há muito tempo atacando já o Oriente, países que não fazem parte da panelinha deles, tá? Então, antes mesmo de começar o BRICS, eu estava dizendo lá que era hostil, uma vergonha como esses caras tratam outros povos, né? Jornalistas corruptos mesmo corrompem a matéria, eles querem o monopólio das fake news, só eles que podem
prestar desinformações, é um monopólio que eles querem. Fico irritado quando os caras estão falando de fake news aí. Deixa que eu falo. Tá? Você vê aí uma matéria do UOL, olha só a matéria do UOL. Vou botar aí para vocês verem, ó. BRICS, grupo de países anti-ocidentais, porque quando foi em Kazan no ano passado, quem falou isso, a mesma coisa foi a Miriam Leitão. Quando estava o Partido Democrata. Como não é o Partido Democrata, aí eles botam lá um outro jornal lá de fora, né? Grupo de países anti-ocidentais, a reboque da China, com pouca adesão a valores democráticos de direitos humanos. Olha só, né? Eles sempre ficam nessa mesma retórica, direitos humanos. Você poderia até trocar aqui, ó, quando tiver aí o G7, a gente pode colocar assim, ó. Grupo de países anti-orientais, anti-sul global, a reboque dos Estados Unidos, com nenhuma adesão de valores democráticos, que você vive aqui é uma ilusão de que é país soberano. Você viu a carta do Trump aí, esculhambando? Vocês viram? Só pelo Trump fazer essa carta, todo mundo falando do Bolsonaro, do Bolsonaro, ele ia fazer essa carta de qualquer jeito. Mesmo não sendo Bolsonaro, ele ia arrebentar, vamos cobrar mais de você. Valores antidemocráticos, sem direitos humanos. Olha aí que eles apoiam Israel lá na faixa de Gaza, gente. Se vê como são bem canalha, né? Bem canalha do jeito que esses caras fazem. Então vivem atacando os BRICS. Xi Jinping já estava previsto dele não vir, tá? Foi a primeira vez que ele não compareceu, mas mandou uma delegação muito grande. A Rússia com Sergei Lavrov também compareceu. Também o Putin não pode, mas Netanyahu pode. Netanyahu pode, né? Mesma condenação que o Putin teve, Netanyahu teve, mas você vê como é que acontece, né? O preconceito que esse pessoal trata outros povos. Eu tenho que lembrar para os senhores que a Europa, né? Nós continuamos uma colônia. A Europa, os Estados Unidos, a Europa quando conquistou, outros conquistou, não descobriram, eles conquistaram, né, na base da porrada outros continentes, foi na submissão. Eles não chegaram aqui, fizeram um acordo, não assinaram, eles assinavam lá os tratados entre eles. Não eram com povos aqui, não. Tá? Tanto que nossa independência, já viu, dá uma olhadinha aí no Brasil Colônia, que eu falei da nossa independência. Dia 2 de julho que passou agora, foi a independência da Bahia. Né? 2 de julho que aconteceu lá, de 1823. Tá? Aqui Dom Pedro I lá, independência ou morte, e a morte rolando lá na Bahia, no Piauí, revolta de Genipapo, nossas histórias, tá bom? Então, eles nunca se prestaram para botar outros países em pé de igualdades, né? Apesar de na Constituição todo mundo é igual ao escambau. Nem na França, que está aqui no livro, o Karl Marx falava aqui igualdade, fraternidade, o caramba, é canhão, é tiro, porrada e bomba. Tá? É assim que eles tratam outros povos. E ficam muito chateados quando você vê aí, esses submissos, né? Esses caras se reunindo aí sem a nossa presença, né? É assim que a mídia trata. Tá? Em Kazan, foi criado lá no ano passado, quando foi em Kazan, na Rússia, foi criada a categoria de países parceiros. Então você já teve aqui Cuba, esteve aqui na reunião, né? Porque Cuba é terrorista, né? Cuba joga míssil em um monte de gente, não é mesmo? As armas que chegam aqui no Brasil, que são usadas nas favelas, você vem de Cuba, né? Vem tudo de Cuba. Né? A cocaína que vem da Colômbia, que tem um monte de base militar dos Estados Unidos lá, né? Tem um monte de base militar dos Estados Unidos da Colômbia, e chega a cocaína aqui da Colômbia. Quem é que diz que não? Quem é? E aí? As armas vêm da onde? Você acha que é que financia isso, né, o inocente? Né? Então, um tema que eles colocaram aqui,
muito importante foi reativar a Organização Mundial da Saúde, que foi esculhambada durante a Covid. Durante a Covid, esculhambaram com a OMS, vocês estão lembrados? Então, é um tema muito importante que foi tratado. A ferrovia, gente, olha aí, a ferrovia que liga Ilhéus, na Bahia, a Chancay, é o nome de uma cidade no Peru. E aí já aparece aquelas pessoas que são contrárias, né, ao desenvolvimento do Brasil. Porque tem muita gente, eu costumo dizer, já botei lá no vídeo, lá da época dos Barões do Café, que eles agiam do mesmo modo, só mudou lá. Por isso você estuda lá, se é que ainda tem escola, você estuda o ciclo do ouro, né, o ciclo da cana, um monte de ciclo. Agora estamos no ciclo do boi e da soja. Tá? Não saímos disso. Esses fazendeiros aí, ele é assim, manda a soja para lá e compra aqueles carrão deles, né? As picapes, né? Que botam nos comerciais aí, bancado com dinheiro do povo brasileiro, né? Que, né? Tava rolando uns vídeos aí que nós contra eles, é isso, nós contra eles ou eles contra a gente? Quem paga imposto somos nós mais, porra. Mas parece que o governo federal já tá dando para trás, né? Vamos conversar, tudo certinho, para manter a paz na colônia, paz com o Congresso da colônia, que é movido por um primeiro-ministro chamado Davi Alcolumbre. O cara é um primeiro-ministro. A maior verdade disso que eu estou falando para os senhores é que eles pegaram um decreto presidencial, um decreto que é um ato exclusivo do presidente da República, barraram, e aí vai mandar para o Supremo, que é a esquerda terceirizada, que gosta do Xandão, chega lá no Xandão, não, peraí, vamos conversar. É inconstitucional, cara. É um ato constitucional, não tinha que ter conversa nenhuma, sabe? Mas aí o governo, não, vamos conversar, e aí tudo que foi dito ali, né, essas propagandas que estão rolando aí de inteligência artificial, né, artista que bota o rosto lá, que vergonha, porra, sabe, é feito de otário mesmo, né, aí fica aí, por isso que é fácil para qualquer um chegar lá e esculhambar o Brasil, é fácil. Vamos para uma eleição presidencial, movimentar todo mundo sair no pau aí com um presidente que pouco manda. Ou claro que manda, mas praticamente já não manda mais nada. Só para manter aquele ar de democracia, né, valores democráticos, conforme a jornalista do UOL falou aqui. Né? Então a ferrovia é para alavancar o Brasil. E aí eu já ouvi falar já ouvi falar até aqui na internet que se a ferrovia, a Marina não barrar, olha só, se a Marina não barrar, eu acho que também vou fazer um vídeo à parte, pessoal, falando aí dos ambientalistas que estão descendo o laço aí nos ambientalistas, né, na Marina, que é o seguinte, sabe lá o petróleo da exploração da Foz, da Amazônia, libera a Marina, né, da rodovia, eu fiz um vídeo aí, esculachando a Marina, tá lá o vídeo, dá uma olhadinha lá, que na verdade era de uma BR aí, lá na Amazônia, Amapá lá, que, não anda, olha só, o petróleo lá da Amazônia, só 18% que vai ser nosso, gente. Nós fazemos estudos, quer dizer, estudos não tem funcionário direito, eles querem liberar logo. Eles não querem, é tudo fachada, esse lance que eles botam aqui de COP30, de ambiental, é tudo fachada. É só para manter, para dizer que tem. Você vai ver essa COP30, que vai ser bonitinha lá, vamos botar os pontos, os Estados Unidos não vai fazer. Né? Vocês já viram aí, eu já estou entrando já em outro tema que foi discutido, mudança climática, tá? De mudanças climáticas, tá? O que está acontecendo no Texas. Muitos funcionários foram demitidos pelo Elon Musk. Funcionários lá, funcionário mesmo do governo dos Estados Unidos foram demitidos. E aí disseram que era um determinado volume, eles botam por centímetro, né?
seria 40 milímetros, compatível com o 9, mas foi o dobro. E para acontecer isso num país desenvolvido, que tem várias tecnologias, acontecer isso, imagina o nosso. Você vê que eles não dão a importância. Eles estão anunciando lá 200 mortos, vai ser mais. Tá? Vai ser muito mais. Mas que se salvem, né? Então essa ferrovia já ficavam falando isso. E olha só, pessoal, construir uma ferrovia que tinha no Brasil antigamente, né? O problema com o meio ambiente é muito menor do que você construir uma rodovia. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Não preciso eu falar para você. Tá? Ele é muito mais incorporado ao ambiente do que uma rodovia. Uma rodovia você vai botar o carro para parar para abastecer. Tá? E aí vai ter um monte de inferninho na beira da estrada. Vai ter que botar hotel. Tá? Agora, um trem de alta velocidade daqui, que os chineses têm essa tecnologia, mas você vê que os caras, não, quando é que vai sair isso daí de papel? Nós não temos capacidade para isso, mesmo usando a tecnologia do outro. É porque é para manter o nosso país subdesenvolvido, ou como chamam outros, países emergentes. Essa conversinha aí já mudaram para sul global, sabe, emergente, países de desenvolvimento, essa toda merda aí, né, para dizer que a gente não pode se desenvolver. Isso também, claro, a gente não deixando de falar que temos um teto de gastos, que o governo está querendo, tem que tirar o teto de gastos, cacete. Você vai taxar rico para quê? Mas vamos parar por aí, Ricardo, fica entrando em outro assunto não, tá? Então a ferrovia é uma coisa muito legal. Olha só lá para o pessoal de Ilhéus, né, da Bahia lá, você pegar um trem, gente, de alta velocidade para chegar no Peru, olha aí, cortando, né? Já falam isso há muito tempo. Acho que dá ao mesmo tempo que eles estão falando que vão taxar rico, que foi um tema também debatido no BRICS. Não sei se vai acontecer, mas no BRICS, como é que vai se dar essa fórmula? Tem que mandar para o nosso Congresso para aprovar. Taxação dos super ricos. Também já tem, ó, desde a época do Brasil Império. Deu muito tempo, né? E o governo também, do Lula também. Já vamos taxar onde tá, sei. Né? E aí, como eu falei, faz as propagandas e vai lá, vão apertar a mão, vamos conversar. Né? Decreto joga no lixo, tá bom. Mas a ferrovia, pô, que legal, né? Que legal. Trazer desenvolvimento para o Nordeste, vai ser um levante ali, vai cortar vários estados, vou botar um mapinha aí para vocês verem. Não vai ficar para mim, mas pode ficar para os nossos netos, né? Nossos bisnetos, nossos tataranetos, né? O chinês, ele poderia fazer isso daqui em 6 anos, né? Estudos já foram feitos, viu, pessoal? Isso daí não é assim uma novidade em determinados trechos lá. Já foram feitos estudos. E como eu falei, não é uma rodovia, é uma ferrovia. Que tem muita gente que não gosta. O Trump, por exemplo, ele não gostaria. Ele quer ver carro gastando combustível fóssil. É disso que eles gostam. E o trem é mais integrado na natureza, não é mesmo? Então, ó, tiveram reuniões aqui. Reuniões das mulheres, parece que vai ser algo que desde Kazan já vinha. Integração de mulheres de outros povos. O Irã participou. O Irã, porque tem, você vê, mais uma vez na mídia aqui, estavam metendo paulada. Não é mais obrigatório usar véus lá no Irã em determinadas cidades. Isso daí eu escutei o pessoal falando, tá? Eu vou botar um vídeo aí, tem no YouTube, mas vale a pena você ver. Eu assisto vários povos, vejo vários povos. Você não vai ver aquele bando de drogado que tem no meio da rua lá no Irã. Você não vai ver isso. Isso daí é coisa do Ocidente. Tá? Isso é coisa do Ocidente. É onde tem as drogas. Tá? As drogas, por exemplo, o Brasil não tem cocaína. Tem lá na administração dos caras lá. Tá? Se tem base militar dos Estados Unidos, pode ter certeza que tem, tá? Não leva a mal não, mas é por aí mesmo, tá certo? A reunião de mulheres, né, parece que vai ser algo permanente. Eu vou colocar também, além do Irã, vou colocar também como foi
tem um vídeo de 8 horas, é claro, você vai adiantar, né? Ver os temas lá. Se você tiver interesse, só pode dar uma olhadinha para ver como foi, que os caras foi esvaziado, que Xi Jinping não foi. Parece até que o G20 anda, né? Nós temos superávit com isso. O Trump mandou essa carta safada pro Lula, como eu falei, independente se fosse Bolsonaro, já quer taxar novamente, que é o que eles fazem. Eles não cumprem acordo, submetem outros povos, é aquela mesma coisa, você tem que ter isso na cabeça. Esses caras não querem que o Brasil se desenvolva. E pior, tem muitos brasileiros aqui que também não querem, porque nós não somos capazes. Tem gente da esquerda, tá, que tem que ser exposto esse pessoal daí. Depois também vou falar sobre a esquerda nacionalista, patriota realmente, a trabalhista, esquerda radical, para você entender o que é isso, porque também não te explicaram. Tem muita gente que fala, são extremistas, são radicais, e você não sabe ao certo o que é. Tá? Muito legal essa cúpula das mulheres. Lógico, também falaram aqui o outro tema sobre o câmbio, né? Troca de moeda, porque tem muitos países que sofrem sanções. Onde tiver dólar, eles podem pegar. Se por exemplo, você tem uma aplicação aí que está usando dólar, se os Estados Unidos, não gosto do Brasil, eles vão lá e criam em você. Tá? É a moeda deles, então eles fazem o que querem, né? O próximo BRICS vai ser na Índia. Então teve o jantar que a mídia também estava dizendo que Xi Jinping não se dá bem com a Índia, que teve a questão lá do Paquistão, tudo besteira, tudo mentira, tudo baboseira. Teve um almoço do Brasil, seria muito legal que aquelas comidas indianas, né? Porra, tem, né? Vou comer um escorpiãozinho aí, hein? Gente boa. Para os veganos ia ser uma boa, não é mesmo? Mas é aqui, ó, indiana isso aqui, indiana aí, ó. Viu? Aí teve uma reunião, um almoço, um Morena Mod, que o próximo BRICS vai ser de responsabilidade da Índia, por isso que teve esse encontro. Não tem nada a ver com o lance de Xi Jinping, por isso que foi mais acertado dessa maneira, para passar tudo que foi decidido agora, porque é assim, eles dão prosseguimento, eles começam num lugar e dão prosseguimento, é anual essa cúpula e funciona melhor do que Mercosul e G20. Vocês não estão vendo aí o Lula ficar babando o ovo lá do Macron? Pô, pelo amor de Deus do céu, pelo amor de Deus. Mas, de repente, é uma jogada dele, né, para ficar bem lá com o pessoal do G20 também. Em Niterói, município aqui do Rio de Janeiro, teve uma reunião da mídia dos BRICS, das pessoas que trabalham. Tem uns que já são fixos, que você quer saber notícias sobre os BRICS. Muitos youtubers também, notícias perfeitas, que legal. Viu? Acompanhe a mídia por canais independentes, viu, pessoal? Cuidado com essa mídia daí, que eles querem um monopólio. Eles querem um monopólio da mentira. Só eles podem falar o que for, o que eles acham. Muitas coisas absurdas mesmo. É para deixar um pouco de cabelo que a gente tem em pé, viu? É uma coisa revoltante, como eles torcem contra o próprio país, torcem contra outros países que não podem se desenvolver. Não pode. Não pode. Tem que manter essa hegemonia desgraceira daí que acontece. Tá? Teve uma reunião lá da mídia, com um encontro muito proveitoso para tratar justamente sobre esses anúncios aqui de fake news, desinformações que passam sobre o BRICS. A Colômbia está no BRICS, né? Parece que vai entrar aqui como parceiro. A Indonésia já está no BRICS. A Indonésia, que teve o caso da menina lá. Olha só, pessoal, aproveitando aqui, ó, que nós temos a mania de esculhambar, né, outros povos. O Brasil, infelizmente, se tornou um país extremamente preconceituoso com ele mesmo. É um país preconceituoso. Está falando aqui das mulheres lá,
que a mídia fala, mulher de véu lá, sei que lá, o Brasil é o país que mais comete feminicídio. Também eu vou falar que teve um protesto de LGBT contra o Irã, e o nosso país é o, que, é o país do mundo que mais mata. Que lá no Irã eles enfocam LGBT, né? Mas eles são a favor de Israel, que tem parada LGBT. Deixa pra lá o que fazem em Gaza, né? Deixa pra lá o que fazem em Gaza. Mas o nosso país é o que mais mata LGBT, não é o Irã. Então, esses países daí, ó, Vietnã, Irã, Indonésia, como eu estava falando, estão com o IDH maior que o nosso. O índice de desenvolvimento humano está maior que o nosso. Uma das causas, tá, que eles querem bombardear, acabar com o Irã, é porque quando tinham firmado o acordo, o Obama firmou lá o acordo lá de produção de energia nuclear para desenvolvimento, tiraram mais sanções, o Irã, ó, foi lá para cima. E eles não gostam. Eles não gostam. Assim como aconteceu no Brasil, você se lembra? Que teve Copa do Mundo, Olimpíada aqui, nossa situação, tava aí, que eles fazem, joga lá para baixo. Não pode se desenvolver. Não pode. E pra gente se desenvolver, vamos ter que sair na porrada com esses caras em determinado momento. Que eles atuam aqui dentro. Eles têm políticos aqui dentro. Então é uma ilusão você achar que vai resolver isso aqui, até mesmo por meio do voto. Quando eles acharem que vai ter o voto lá que vai botar, eles vão botar fogo nessa porra toda. E tem mais, para evitar isso, como a gente pode ter mais presidentes, eles acabam com o presidencialismo. Tá? Dão poder para o primeiro-ministro. Guarda isso na sua cabeça. Você pode ter um presidente lá de esquerda que só fica como um boneco sem poderes nenhum. Para dizer que é uma democracia. Porque a maioria dos caras que são eleitos lá são esses caras lá do Barão do Café, do Barão da Soja, do Barão do Boi. O que seria melhor para o Brasil, pessoal? Exportar avião ou exportar boi? Onde é que a gente ganha mais? Onde é que a gente ganha mais? E o que esses caras ganham daí é com o dinheiro do povo brasileiro. Tá? E não paga o imposto como você paga. Mas infelizmente parece que o governo está indo para trás, mas dessa vez a gente tem que segurar isso. Tá? Então, ó, mais de 120 pontos foram destacados, né? Esse daqui foram um dos daqui que eu passei para vocês, né? Para resumir aqui no final, teve uma reunião na PUC também, Pontifícia Universidade Católica aqui no Rio de Janeiro, né? Falando sobre vários temas, um encontro muito proveitoso lá, sobre parte artística também, né? Esses 120 pontos daqui foram os que eu destaquei para vocês, né? E o próximo vai ser na Índia e você vai ver como caminha. E sempre que aparecer a mídia falando que foi um desastre, foi bom. É tudo ao contrário, né? O Trump aparecendo, justamente agora, vão taxar 50%, todo mundo está 10% no BRICS de novo. Porque, como eu falei para vocês, não pode, tem que ser país submisso e junto com esses caras aqui que estão, os lobistas que estão dentro do Congresso Nacional, que recebem dinheiro deles, a mídia recebe dinheiro deles, são os oligarcas, são os donos dessas emissoras aí, e que nós temos dificuldades de passar para vocês aqui no YouTube. Porque o YouTube também, ele também não vai restringir, mas ele não gosta. Então, se você puder compartilhar para as pessoas assistirem realmente que tem interesse no Brasil, tem interesse em desenvolver outros povos, que os outros povos que têm família, né, que têm trabalhadores, que realmente têm interesse, não fica caindo nessa conversinha daí de ideologia, não, porque você não sabe o que é. A maioria não sabe o que é. Muita gente só está na esquerda que não gostava do Bolsonaro e muita gente está lá na direita porque não gosta do Lula, só isso. Porque é tudo de boca para fora, não sabe o que é direita, o que é esquerda. Eu vi gente aí da direita com carteira de trabalho. Né? O Marçal ficava mostrando a carteira de trabalho, pegando pautas que seriam nossas. Por que eles fazem isso? Porque a nossa esquerda é incompetente já há muito tempo, um bando de galinha,
bando de galinha que não sabe absorver essas pautas. Se a gente absorver essas pautas aí, eles não vão ter muito o que falar. Tá bom, pessoal? Então, se ficou alguma dúvida aí, eu vou fazer sobre o Brumário de Luiz Bonaparte, tá? Para você saber um pouquinho da história que realmente aconteceu, ok? Muito obrigado.